Olá, que alegria ter você aqui comigo. Inicialmente, eu quero agradecer a Dila Brandão, que fez o convite para eu conversar com vocês sobre o livro de minha autoria e de Nicole Xavier Salum, que fala sobre as ordens do amor para crianças. Eu vou colocar a minha apresentação para guiar a minha fala. Pronto, apresentação colocada. O nome do livro é Qual é o Meu Lugar? E ele apresenta as ordens do amor para criança. E eu agora vou falar um pouco sobre mim. Então, quem sou eu? Eu sou Michele Cidreira Salum, eu sou pedagoga há mais de 20 anos, psicopedagoga e escritora há mais de 10 anos, sou pedagoga sistêmica, terapeuta do método Procure-se. Mas eu estou contando um pouquinho disso para vocês entenderem que eu estou na área da educação há muito tempo. Eu já passei por instituições públicas e privadas, já trabalhei em vários cargos como professora, na equipe diretiva, de gestão, administrativa. E eu tenho um pouco de experiência, então, porque vivo estudando tudo isso. E foi no ano de 2017 que eu me deparei com as constelações familiares, ou seja, eu já tinha mais de 40 anos. E tudo que eu comecei a estudar sobre constelação familiar, que foi nos apresentada por Bert Hellinger, que é esse senhor muito simpático que aparece aqui, tudo fazia muito sentido na minha vida. Eu pensava, como que nada disso eu sabia antes? Como que eu não conhecia as leis sistêmicas? Como que eu não conhecia as ordens do amor? Porque tudo se refletia nas situações do meu cotidiano, onde em muitos momentos eu pude melhorar os meus relacionamentos por meio desse conhecimento. E o que são esses conhecimentos, então? Eu acredito que vocês já sabem, por isso não vou conversar muito sobre eles. Que são as 3 ordens que se misturam na nossa vida, que são leis pautadas nas questões naturais e diversos outros conhecimentos que Bert Hellinger estudou. Eles fazem parte da nossa vida, estejamos conscientes ou não. Se a gente respeita as ordens do amor, nós temos um bom efeito, mas se desrespeitamos, nós temos muitas dificuldades na nossa vida. E essas leis, elas fazem parte da vida de todas as pessoas, independente das idades. E essa pessoa que está aqui é a Nicole, junto de mim. Ela é minha cunhada, ela é casada com meu irmão, e ela é psicóloga, e nós conversávamos sempre muito sobre constelações familiares. E aí até comecei a fazer cursos de pedagogia sistêmica e cada vez mais trocando figurinhas. A gente se encontrava, falava de constelação, falava de situações da nossa vida, como que a gente não tinha percebido aquela situação antes. Então a gente estava sempre trocando informações. E Nicole tem 2 filhos, que são meus sobrinhos, e eu tenho mais uma irmã, que também tem 2 filhos, que são também meus sobrinhos, óbvio. Então, a gente pensava, puxa, a gente devia de já trazer essas informações, esse conhecimento para as crianças, porque olha quanto tempo a gente demorou para se beneficiar conhecendo tudo isso. Eu fui conhecer com mais de 40 anos, e Nicole já era adulta, foi na faculdade quando ela foi se deparar com constelações familiares. E isso auxiliou, melhorou, nos deu um caminho de leveza muito melhor, muito bom, muito tranquilo de ser seguido. E a gente sempre pensando como é que a gente poderia beneficiar as nossas crianças. E a gente começou a procurar livros que falassem sobre isso para crianças, uma linguagem que fosse acessível.
a gente não encontrava nada que realmente trouxesse as ordens do amor de forma muito clara e objetiva para as crianças. Então pensamos, vamos escrever um livro? E foi assim que tudo começou. Claro que nos debruçamos muito tempo aí, muitas horas escrevendo, porque cada situação que é apresentada neste livro foi pensada, foi repensada, foi discutida. Esse livro depois passou pela Daniela Migliari, que fez a leitura crítica, e de novo a gente relia e revia, até que em determinado momento a gente disse, o livro está bom, o livro está legal, o livro está bacana, vamos agora para a editora. E a Tagore Editora aceitou esse desafio conosco, e eu, Nicole, junto com a Tagore Editora e com a ilustradora que é primorosa dessa obra, deixou o livro, posso dizer assim, com sabor de quero mais, que foi a Lu Bicalho. Nós todos nos reunimos e esse livro está aqui, e é sobre ele que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Porque queremos que as crianças cresçam de uma forma diferente da nossa. Esse livro, ele é um livro paradidático. Ele não é um livro de literatura e também não é um livro didático. Ele tem a intencionalidade de ensinar os conteúdos das ordens do amor para a criança, que ela entenda e aprenda esses conteúdos. Mas ele é só para crianças? Não, ele é para todas as idades. Nós colocamos o objetivo da criança e ao longo da nossa escrita a gente percebeu que a gente acabou escrevendo também para a nossa criança interior. Então, os adultos acabam se beneficiando desse conhecimento. E também nós, nos apropriando de tudo isso, nós nos relacionamos de uma forma diferenciada com todo o público infantil. Ele é para todas as idades. Ele é para pais, ele é para educadores, ele é para terapeutas e todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre as ordens do amor. Ele traz uma linguagem clara, objetiva, leve, fluida, concreta. A gente aciona os conhecimentos que as crianças já possuem para trazer exemplos para o cotidiano delas. E ele tem uma situação que é muito particular, ele é interativo. Então, cada criança vai construindo o seu conhecimento, cada leitor vai construindo o seu conhecimento e vai fazendo esse livro junto conosco. Ele se torna um coautor da obra. E no final, esse livro é único, porque é da história de cada um. É pessoal. Vocês vão entender um pouquinho mais adiante. E ele fala de brincadeiras, ele traz todo o conteúdo de forma muito divertida. E é isso que a gente precisa para aprender, para absorver, que algo seja muito legal, muito bacana. O nosso livro, ele traz tudo isso. Ele também traz, logo no começo, uma orientação para os adultos. Porque pode ser que alguém não conheça muito sobre constelação familiar, mas esteja adquirindo o livro justamente para conhecer. Então, nós fazemos algumas orientações, inclusive para a própria leitura da criança, que é um livro que tem bastante conteúdo, e é importante que a gente respeite o tempo infantil, que não precisa sentar e ler o livro inteiro. A gente pode ir lendo de acordo com o interesse da criança ou de qualquer leitor. Quando a gente fala aqui nas constelações familiares,
não é o caso, mas é o caso do conhecimento sistêmico, primeiramente, quando falamos de pai, mãe, avós, nos referimos aos biológicos e depois aos que cuidam. E falamos que quando trazemos o conteúdo de inclusão dos irmãos, precisamos colocar todos, inclusive os que morreram precocemente, os abortos, todas as pessoas da família que por algum motivo a gente não quer nem lembrar que existe. Todos precisam pertencer à família, ser lembrados, ser nominados e incluídos. E a gente faz uma colocação bem importante para o adulto que está acompanhando a criança sobre os registros que o livro propõe. Porque o livro, a todo instante, está convidando a criança a fazer registros. Ela vai conhecendo um pouco do conteúdo, vai conhecendo as ordens do amor e vai fazendo os registros, e isso vai ajudar a ela fixar esses conhecimentos que ela vai se apropriando. Então, o registro, ele pode ser feito por meio de desenhos, pinturas, recortes, colagem, palavras, textos, como o leitor desejar. Ela é coautora do livro, então ela pode incluir coisas no livro como quiser, seja pessoas, sentimentos, outras situações. E se ela não sabe como fazer, ela pode usar a imaginação. E caso ela não queira registrar, também está tudo bem, está tudo certo. É importante que quem orienta a leitura do livro tenha esse conhecimento para a gente iniciar a leitura. E é por isso que diz conversa antes do livro começar. E nós começamos logo com a observação da natureza. Então, fazemos um convite para a criança. Você já observou a natureza, a beleza das borboletas, as cores das flores, um passarinho voando no céu, uma árvore com frutas? Todos eles são seres naturais. E aqui a gente começa com algo que é concreto para a criança, que é algo que faz parte do cotidiano dela, que é a natureza, tudo que ela vê todo dia. E isso foi um dos conhecimentos que embasou as ordens do amor que nós vamos conversar adiante. E depois dessa parte, nós falamos como é que veio esse conhecimento científico para Bert Hellinger e vamos falar das ordens do amor, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Nós vamos apresentar cada uma delas de forma clara, lúdica, concreta para as crianças. Eu vou agora sair daqui e acho mais interessante mostrar o livro para você. E nós iniciamos o livro com a lei do pertencimento. E nós colocamos assim aqui no livro. Você sabia que um arco-íris tem 7 cores e que cada uma tem o seu lugar? Como seria se faltasse ou tirássemos uma cor ou mais cores? Não seria um arco-íris completo. Que grande confusão! E aqui a gente já vai trazendo as bases do pensamento sistêmico, aonde quem faz parte de qualquer sistema ou grupo não pode ser deixado de fora ou ser excluído. E aqui nós propomos a primeira interatividade das crianças. Então, represente aqui o seu corpo com todas as partes conectadas. Não pode deixar ninguém de fora. Nós estamos trabalhando com pertencimento. Então, ela vai registrar e representar como ela quiser. Quer colocar uma fotografia?
Pode colocar. Então, as crianças bem pequenas conseguem interagir com este livro também e vão aprendendo esse conhecimento. Depois, nós fazemos uma parte onde a criança ela vai entender que, assim como o arco-íris tem todas aquelas cores que fazem parte dele, ela também faz parte de um sistema, que é o sistema familiar. E aqui ela vai fazer a representação das partes do corpo que parecem com as partes do papai, do corpo do papai, e as partes do corpo dela que parecem com as partes do corpo da mamãe. E aqui a gente recebeu um depoimento de uma criança que foi se observar no espelho e observar a mamãe. Se observou no espelho e observou o papai. Para fazer os registros aqui. Então, as crianças vão cada vez ficando mais conectadas com a família. Ah, Michele, mas a criança não conhece o pai. Não tem problema. Ela, usa a imaginação. Nas nossas células, nós temos o registro do nosso pai e da nossa mãe, ainda que seja inconsciente. Então, na hora de registrar, a criança vai saber e está tudo certo. O que importa é ela se sentir conectada com o papai e a mamãe. E aqui a gente propõe que ela faça a representação dessa conexão. E não necessariamente precisa ser com um registro gráfico. Pode ser com um pedaço de barbante ou lã colado. Então, a criança dá conta, sim, de fazer, desde que os adultos também tragam possibilidades criativas para ela. E aí nós falamos que com o encontro do papai e da mamãe, a vida dela começou. E a outra lei que nós trazemos é a da hierarquia. Aqui nós falamos que a lei é a lei de chegada no mundo. E essa lei, e essa ordem deve ser respeitada. Então, os pais nasceram antes que a criança. Os filhos aprendem com os pais e respeitam a opinião deles. Os filhos não resolvem a vida dos pais. E aqui já é um gancho para papai e mamãe falarem para os filhos, para o professor, falar para os filhos, os educadores, os terapeutas, lembrarem quem é maior, quem nasceu primeiro. E quem nasceu primeiro dá conta da vida deles, hein? E aí pode até falar, lembra do livro que está escrito lá daquela lei, da lei da hierarquia? E nós trazemos a cachoeira como um ponto de referência para a criança, onde a água flui sempre para um mesmo sentido. Ela não volta, não tem como a água voltar, não tem como essa água que está nesse lado subir aqui para essa parte superior da cachoeira, que é a questão das crianças. Não tem como elas voltarem, elas sempre vão seguindo. E na próxima página nós trazemos a oportunidade que elas façam a árvore genealógica, façam um registro aqui, ou com desenhos, ou com imagens, ou com fotos, ou até com textos. Aqui os avós, depois os pais, e aqui diz assim, aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar da criança. E aqui já estamos de forma explícita respondendo a essa pergunta. Qual é o meu lugar? E aí nós colocamos o seguinte, seus avós nasceram antes. Eles são maiores. Depois nasceram seus pais, que são maiores que você. Você é menor que os seus pais. Cada um tem o seu lugar. Inclusive entre os irmãos. E aqui nós temos uma página que convida a criança, o leitor,
a colocar a ordem entre os irmãos. E aqui nós temos várias revelações, porque às vezes a criança pensa que ela é a primeira, mas antes dela teve um irmãozinho que não nasceu, ou um aborto. Ela pensa que ela é a terceira, mas entre ela e o segundo tem um irmão que também não nasceu, um outro aborto. E aí ela vai para o lugar dela, que é uma excelente oportunidade dos pais contarem a real situação, o real lugar da criança entre os irmãos. Ele pode escrever o lugar de cada um. Inclusive, nós também temos depoimentos de pessoas que nesta página conseguiram fazer essa revelação para os filhos. Foram convidadas. E é emocionante, porque a vida das crianças muda completamente. Quem estuda um pouco essas questões sistêmicas sabe que quando tem um excluído, isso traz inevitavelmente algum conflito para o sistema, que pode se apresentar de forma emocional, de forma física, nos relacionamentos, na escola. Então, de diversas formas, essa exclusão pode ser apresentada e, numa atividade como essa, nós colocamos tudo em ordem novamente. O mais importante é não deixar ninguém de fora, ninguém. E aí trazemos o equilíbrio entre dar e receber e, novamente, situações concretas do mundo real da criança, para que ela faça a referência aqui entre o dar e o receber. E nós colocamos a seguinte frase: não precisa dar e receber a mesma coisa, nem a mesma quantidade, nem na mesma hora. É importante que os dois lados fiquem satisfeitos e leves, e que se sintam compensados, pois deram e também receberam. Quando todos os envolvidos na troca sentem-se bem, há equilíbrio. E aqui a gente já está jogando uma sementinha para os relacionamentos futuros, né? Relacionamentos de casal que as crianças vão ter. Por experiência minha e da Nicole, no espaço terapêutico, nós ficamos sabendo de inúmeras situações de desequilíbrios nas trocas entre casal. Então, aqui a gente já vai colocando essa informação para as crianças, dizendo que a gente tem que dar, mas também receber. Não é uma via única, é uma via dupla. Então, aqui, olha, a criança coloca algo que ela recebeu e ela também registra algo que ela deu para compensar. E aí, essa troca ficou compensada. A gente fala que com papai e mamãe não tem compensação, porque a gente recebeu a vida. E depois a gente vai falar o seguinte: as 3 leis ajudam as pessoas a viverem melhor. Ainda assim, faz parte da vida passar por situações alegres e tristes. E todas elas têm algo para ensinar, colaboram para o conhecimento e o crescimento emocional das crianças. Elas têm que saber que às vezes elas vão ficar tristes. E a gente precisa aprender a respeitar isso nas crianças. Sabe? Quando a gente diz assim: ai, para de chorar. Ai, já passou, já passou. Não fica assim. Às vezes é necessário ficar triste, sim. Doeu, sim. Quando a gente aprende isso na infância, a gente traz isso para a idade adulta. É importante que a gente respeite os nossos sentimentos. Nem tudo são alegrias, nem tudo são flores. Às vezes tem um espinho, mas a rosa permanece linda. Olha só. E ela vai então ter o espaço para fazer o registro de algo que não foi tão legal, mas que é de algo que foi bacana também. Então, tudo isso faz parte da vida. É importante que a gente respeite tudo isso.
a própria Base Nacional Curricular Comum, que nos orienta nas questões educativas da atualidade, elas trazem essa situação de respeito às emoções, e diálogo e trocas sobre essas questões para que nós tenhamos um amadurecimento emocional o mais rápido possível. E aí, na última parte, nós dizemos o seguinte, olha só. As 3 leis naturais dos relacionamentos, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, elas se misturam muitas vezes na vida. Dentro de você tem a força do papai e a força da mamãe. Dentro dele tem a força dos avós. E dentro dos avós tem a força dos bisavós. E a história continua assim. Imagine quantas forças existem dentro de você. E aqui um espaço para o registro de algo que ela aprendeu com esse livro. Ao longo de todas as páginas, com muito cuidado, nós trouxemos os conhecimentos das ordens do amor, dessas 3 leis naturais, para que de alguma forma as crianças já vão se apropriando de tudo isso, colocando todas essas leis em seu cotidiano e vivendo de uma forma melhor, mais leve, mais tranquila. E afinal de contas, por que é que ela vai buscar o seu lugar? Porque quando a gente está no nosso lugar, nós estamos no nosso lugar de força. Nós conseguimos seguir a nossa vida. E aí, é claro que ela já encontrou o seu lugar. Mas eu vou trazer aqui um outro registro para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, o nosso diálogo. Nós falamos então das 3 leis do livro. Nessa última parte aqui do livro, a gente traz um pouquinho da história da Michelle, um pouquinho da história da Nicole, um pouquinho da história da Lu, da Luciana, que é ilustradora, e essa parte aqui, ela é dedicada à criança. Então, aqui diz o seguinte, você também participou da produção final do livro, então este espaço é seu. E aqui ela coloca o registro da sua imagem e o texto que ela quiser. E ela fecha o livro como coautora da obra. Obra única, obra dela, com todos os registros da sua família. E essa última parte aqui é a que mostra que ela sabe qual é o seu lugar. O lugar dessa peça do quebra-cabeça. Porque um quebra-cabeça tem um único lugar para cada peça. E é isso que nós queremos mostrar aqui. Nós temos um único lugar para a vida dessa criança. Nós sabemos que as emoções, mais os sentidos, são igual à aprendizagem. E é por isso que nós resolvemos escrever um livro interativo, com essa linguagem, e que traz muitas possibilidades de emoções e também de explorar os sentidos para aprender melhor. Então, vamos começar com a questão tátil. O livro ele já tem textura na capa, o que já aproxima a criança dessa percepção desse livro. Por meio da visão, um outro sentido, olhar, analisar, por exemplo, a capa do livro. Olha quantas cores, o que será que essa pecinha quer dizer? E explorar de forma visual as imagens internas também do livro. A audição, quando ela ouve a leitura desse livro, ou mesmo a releitura de alguma parte, de algum trecho que a gente quer relembrar. Questão de paladar e olfato,
assim, se a família fizer algo bem gostoso e principalmente cheiroso para comer e degustar durante a leitura do livro. Esse livro vai ter um significado ainda maior. E ainda pode fazer uma homenagem, né? Uma homenagem ao vovô e comer uma cocada que ele adora, uma homenagem à mamãe que gosta de pipoca colorida e daí ela faz a pipoca colorida e a gente come tudo junto. Então pode também fazer homenagens para a nossa família. Porque esse livro, além de todas essas possibilidades, inúmeras outras que podem ser exploradas, ele traz toda essa questão das interações. Então, a questão tátil de manipular fotos, elementos, materiais diversificados para fazer colagem, tem muitas possibilidades. Ele é um livro realmente interativo, onde ela vai mostrando e colocando no livro de forma concreta tudo aquilo que ela vai aprendendo. Nós recebemos muitos depoimentos desse livro. Famílias que voltaram a se falar. Eu tenho uma amiga, ela não é muito próxima, mas ela fez esse relato que quando estava fazendo aquela árvore genealógica com a filha, ela não sabia o nome do avô materno. E ela, tinha que colocar o nome do avô materno lá e saber quem era. Ela falou, mas eu não conheço. Ele mora lá em outro país e tal. E a mãe teve que acabar contando, falou, passou. Isso foi em um determinado mês. 2 meses depois, eles recebem uma ligação surpresa. Quem estava ligando? O vovô, que não falava com a família há anos. Veja como as coisas são sistêmicas. Quando se faz a inclusão de alguém que estava excluído, ele aparece, tudo se organiza. Outra questão que nós recebemos nos depoimentos: familiares, então, incluídos, crianças que saíram de diagnóstico, tinham TDAH e agora não tem mais, enfim, pais que conseguiram contar sobre irmãos mortos ou abortos, como eu já citei, aproximação de familiares, crianças que ficaram mais tranquilas, menos brigas e conflitos entre irmãos, menos dificuldades na escola e inúmeras outras possibilidades de inúmeros outros depoimentos que nós recebemos, que esse livro tem uma intencionalidade direta, acabou trazendo de benefícios para muitas pessoas de todas as idades. Se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar no endereço da internet www.qualeumeulugar.com.br, que é o nome do livro, e lá você pode fazer o seu pedido diretamente com os responsáveis pelo site, tá? Nós teremos um carinho enorme de mandar esse livro para você. E nós acreditamos que crianças, adultos, quem está na escola, quem está no espaço terapêutico, ou mesmo na família, em outros ambientes, todos vão se beneficiar, porque a nossa intencionalidade é que o amor e o respeito fluam em paz na vida de todos. E nós acreditamos que com todo o cuidado que a gente teve com esse livro, de respeitar as crianças, de trazer todo esse conteúdo de forma bem concreta e bem clara, objetiva, lúdica, interativa, emocionante, vai atingir este objetivo. E eu espero seu depoimento nas redes sociais. Entre em contato comigo. Se você teve dificuldade de comprar o livro, entre em contato comigo no Facebook ou no Instagram, Michele Salum, fala comigo que a gente vai ter
o maior prazer em conversar com você. Eu e Nicole, ela também está nas redes sociais e ela também vai querer saber dos seus depoimentos e vai gostar muito de falar com você. Eu só tenho que te agradecer por ter me ouvido até aqui. E caso você tenha alguma dúvida, alguma questão, por favor, nos envie. Nós teremos uma grata alegria de receber a sua informação, o seu relato, o seu depoimento, tudo que você quiser conversar conosco sobre as questões sistêmicas, nós estamos disponíveis. Te espero, hein?